No teste dessa semana a gente está trazendo o Honda WR-V na versão EX 2019. A gente vai mostrar para vocês o que ele é. Ele é um fitão? Ele é um HR-V? O que ele é? Ele é um crossover, na verdade. A Honda insiste em vender como SUV, mas na verdade é um crossover e nós precisamos de crossovers ainda. O consumidor brasileiro sempre esteve antenado com as tendências. Isso é um fato também no mundo dos automóveis. Desde que saíram lá os crossovers do passado, e a gente pode nomear alguns como CrossFox, Idea Adventure, Sandero Stepway e outros aí que tentam ser algum crossover, mas na verdade são carros apenas enfeitados de plástico, chamou muita atenção para consumir esse tipo de carro, porque ele reunia duas características muito legais. Um carro fácil de guiar na cidade e um carro um pouco mais alto. Às vezes eles nem entregavam de verdade alguma coisa substancial, como uma suspensão mais rígida, mais forte. Às vezes era só uma elevação, uma roupinha, uma elevação da suspensão, uma roupinha de aventureiro e pneus de uso misto. Às vezes nem isso. Aqui no WR-V a gente vê um pouco diferente essa coisa. Os crossovers têm um espaço muito importante na cidade, porque eles são mais altos. Eles têm aquela capacidade de filtrar melhor as irregularidades do solo, por exemplo, no lunar de São Paulo, e ainda fazer alguma pequena incursão em trechos acidentados de barro ou de terra. Outra vantagem é você não ter também um carro muito grande para manobrar na cidade, e também um carro não tão gastão em alguns casos. A gente vai dar uma volta com esse cara aqui e a gente vai tentar desmistificar aí quais são as diferenças de suspensão, de motor, de direção, se existem essas diferenças de fato, e vamos junto, vamos perceber se ele realmente é um fitão ou ele tenta ser só uma HR-V pequena. Se nós formos olhar carro alto por carro alto, o WR-V é mais alto que o HR-V em pelo menos 2 centímetros. Porém, no vão livre do solo, ele é 2 centímetros a menos também. E já no entre-eixos e na largura, ele é menor. Dirigir o WR-V de verdade não dá uma sensação que você está no SUV. Visualmente, especialmente, né, falando. Porque ele tem o mesmo visual do Fit internamente. A gente teve a oportunidade de recentemente testar o Honda Fit EX 2019. E a gente sentiu falta de algumas coisas, que são, especialmente, controle eletrônico de estabilidade. Num carro que se propõe ser um pouco mais alto, apesar de ter um subchassi novo, ter um entre-eixo maior, mas que foi compensado pelo tamanho da caixa de roda, ter ali ainda uns amortecedores com batente hidráulico e toda uma proposta mais alta de SUV, precisaria sim de um controle eletrônico de estabilidade. Coisa que o Fit já trouxe, como a gente já falou no começo, mas eu me pergunto por que não aqui. Esse carro é pelo menos R$4.000 mais caro que o Fit e não tem esse acessório. Acessório não, é equipamento de segurança útil pra caramba. Outra coisa que não tem aqui, que tem no Honda Fit EX 2019, são os pedal shifts. A Honda compensa adicionando um modo low aqui no câmbio automático de 7 marchas. Ele simula 7 marchas, só que você não controla isso, como no EX, por exemplo. A Honda fez um trabalho na direção desse carro aqui com a intenção de tirar aquela sensação de você dirigir simplesmente um Fit. Ela adicionou peças da HR-V na direção, no conjunto da direção elétrica do carro. Um embuchamento, alguns acertos e tal. Como a gente testou recentemente o EX, dá para falar assim pelo feeling muito próximo, né? Foram poucos dias de diferença. É diferente, não é igual ao HR-V, não dá para dizer que é igual aquele smooth, aquela sensação de SUV, não existe isso aqui, mas ficou bem mais interessante. No ano passado a gente testou esse carro também na versão 2018 e na mesma versão, EX também. E a Honda conseguiu dar uma elevada em algumas coisas, como por exemplo, ela adicionou o ar-condicionado digital, ela adicionou aqui um console com apoio de braço, mas fica mais como se fosse um baúzinho, um segundo porta-luvas para você, porque fica um pouco abaixo, você tem que inclinar para se apoiar de fato. A gente está testando o carro numa cidade que tem trechos de asfalto e trechos de lama. E essa versão mais altinha do carro, ele realmente se sai melhor. Essa é a real. Você tem um pouco mais de conforto aqui. Imaginando que você está na cidade, enfrentando aqueles buracos absurdos de São Paulo, você se sai muito melhor aqui do que no Fit. Não tem uma suspensão tão dura como o Fit ainda é, mas muito disso se dá por conta dos pneus de perfil muito baixo e a rodas de aros 16. Aqui já tem um perfil bem mais alto e um pneu mais largo e todo aquele acerto que eu já te falei. Amortecedores com batentes hidráulicos, adição de subchassi,
a barra de torção traseira mais rígida. Isso tudo colabora para o carro ficar um pouquinho mais parrudo para enfrentar buraco. A segurança aqui no WRV é apenas ok. Ele não tem um controle eletrônico de estabilidade. Entrega 4 airbags, te dá o Isofix, top tether ali atrás, ABS com EBD e para por aí. O consumo no WRV no circuito misto está girando em torno, na gasolina, de 10,5 a 11. Eu não consegui fazer mais que isso, tanto com o ar ligado quanto o ar desligado. Parece que o motor não sente tanto essa diferença, mas números piores ele pode fazer. Eu enfrentei um trecho de trânsito um pouco mais carregado, com o ar ligado o tempo todo lá em São Paulo, e ele fez 7 na gasolina. A Honda pede R$ 82.100 pelo WRV EX. Esse preço é R$ 4.000 a mais que o Fit da mesma versão e em torno de R$ 17.000 a menos que o HR-V EX. Na prática, o WRV não tentou ser um SUV, ele é um crossover sim, e isso é muito bom. Ainda há mercado para ele. Ele é um pouco mais caro que o Fit, pena que não trouxe o controle eletrônico de estabilidade e alguns acessorinhos. Ele é mais barato que o HR-V, mas não entrega também o conforto e espaço que ele oferece. Mas será mesmo que você precisa de mais espaço para andar sozinho ou em dois na cidade? Para nós, o WRV é uma escolha racional para quem quer comprar um carro para fazer tudo o que quer fazer na cidade e ainda pegar uma estrada de terra mais comportada no final de semana.